Vamos lá. Qual a ideia do nosso encontro de hoje? O tema proposto hoje foi 5 passos para se tornar um terapeuta consistente. Por que isso? A gente já vem falando em alguns encontros aqui sobre a área terapêutica, tá? Lembrando que esse grupo de estudos não é só para terapeutas. Esse grupo de estudos aqui nós trabalhamos muito, ou direcionamos muito o conteúdo para a área terapêutica, porque boa parte dos nossos alunos são terapeutas, mas nós também aqui falamos sobre coaching, sobre desenvolvimento pessoal, sobre vendas, sobre um monte de outros temas que têm a ver com o desenvolvimento humano, com a psicologia, com a programação neurolinguística, com a hipnose, enfim, tudo que pode acrescer no nosso desenvolvimento ou que possa contribuir para que nós possamos ajudar outras pessoas, a gente vai a gente vai debater aqui nesse grupo, tá bom? O objetivo do grupo nem sempre, apesar de que boa parte das vezes está se tornando, mas nem sempre é ser uma aula, tá? Aqui é um encontro, na verdade é um espaço para a gente debater, para a gente trocar experiências, para a gente trocar ideias, tá? Muitas vezes eu trago alguns conteúdos, ou nós, né? Nem sempre sou eu que estou conduzindo o grupo, mas na maior parte das vezes sim. Então a gente procura trazer alguns temas que possam agregar conhecimento para aquelas pessoas que fazem parte do Instituto já, até porque a gente sabe que é essencial que nós continuemos sempre evoluindo, sempre buscando conhecimento, sempre buscando desenvolvimento, e esse grupo tem esse objetivo também, de agregar conhecimentos para todos os nossos colegas, né? Para todos os nossos companheiros de missão, como a gente gosta de falar aqui. Beleza? 5 passos para se tornar um terapeuta consistente. Nós vínhamos falando nos últimos encontros sobre a área terapêutica, sobre como conduzir um processo terapêutico, sobre como se posicionar, sobre como ter resultados na área terapêutica. E por que a gente vem falando já alguns encontros? Porque nós percebemos, né? Eu percebo já, bom, afinal de contas, eu estou na área terapêutica, na área do desenvolvimento pessoal há mais ou menos uns 15 anos, desde 2008. E o Instituto, ele já tem 8 anos. A gente já ministrou treinamentos no Brasil todo, no online para o mundo todo. Nós temos milhares de pessoas que já passaram pelo Instituto. E um dos pontos que a gente percebe que são mais desafiadores para a maior parte das pessoas que passam ou que entram nessa área, e não só nessa área, mas em qualquer área, né? É justamente ter resultados. Ter resultados. E na área terapêutica, nem se fala, né? Por quê? Porque também, como a gente já falou em alguns outros encontros aqui, normalmente nós vamos para cursos e formações e nós aprendemos técnicas. Nós aprendemos técnicas num curso de hipnose, nós aprendemos outras técnicas num outro curso de hipnose, nós aprendemos técnicas numa formação de PNL, nós aprendemos técnica num cursinho que a gente fez na internet, a gente aprende técnicas num livro, num vídeo do YouTube. E aí o que acontece? Tudo isso fica muito solto. E para a maior parte de nós, para quem está iniciando agora, fica totalmente perdido. O que eu faço, como eu conduzo, como eu me posiciono, como eu tenho resultado, né? E aí, quando a gente faz esse tipo de coisa, pega todas essas técnicas e começa a aplicar, a gente se torna, na verdade, primeiro, um aplicador de técnicas e não um terapeuta. E depois, algumas vezes a gente consegue ter resultados, mas a gente não consegue ter resultados consistentes. E nós, terapeutas, nós, coaches, nós, profissionais do desenvolvimento pessoal, nós precisamos ser consistentes, né? Como eu disse, eu iniciei em 2008 na área terapêutica, então eu já passei por uma porrada de situações, eu já passei por grandes desafios na área, já passei por grandes frustrações. Várias vezes eu tive vontade de desistir da área terapêutica porque eu sentia que não era para mim, porque eu atendia um cliente, às vezes eu tinha um resultado fantástico e aquilo me deixava com mais desejo de continuar naquela área, mas muitas vezes eu não conseguia ajudar o meu cliente a alcançar o resultado que ele estava buscando. E isso me frustrava e fazia com que eu tivesse o desejo de desistir, e algumas vezes eu desisti, né? Sorte minha que desisti temporariamente. Eu continuei insistindo. Obviamente que eu levei muito mais tempo para ser consistente, porque eu não tive ninguém que me direcionasse, né? Eu passei por todo esse processo de ir aprendendo técnicas, de fazendo cursos,
e ficar totalmente perdido, aplicando uma coisa e outra, até que ao longo do tempo eu conseguisse desenvolver uma abordagem que fosse eficiente, que fosse consistente. Mas para isso eu tive que fazer muitos cursos, muitas formações, eu tive que investir muita grana para isso, eu tive que investir muito tempo. Uma outra sorte minha é que eu sempre tive um prazer muito grande em estudar, em aprender, e eu sempre tive um foco muito grande, sempre tive um desejo muito grande de aprender sobre a mente humana. Isso foi uma coisa que me despertou interesse desde sempre. Então eu continuei insistindo e aí eu consegui ter mais resultados, tá? E é justamente isso que a gente traz aqui, as nossas experiências. Não só aquilo que a gente aprende nos cursos, mas as nossas experiências, tá? E aí, o título, 5 passos, né? São 5 passos que eu percebo que são essenciais para qualquer terapeuta ter resultados consistentes. Quais são esses 5 passos, então, afinal? Esses 5 passos para ser um terapeuta consistente. O primeiro, na verdade, a gente já falou aqui no grupo também, é empatia. Primeiro passo é empatia. É eu ter empatia com o meu cliente, com a pessoa que está na minha frente ali. Se eu não for uma pessoa empática, se eu não conseguir me ligar com o meu cliente, eu não vou conseguir fazer ele se abrir, eu não vou conseguir fazer ele baixar a guarda, né? Eu não vou conseguir fazer com que ele se sinta confortável e confiante para continuar no processo terapêutico. Dentro disso também, dentro desse primeiro ponto, empatia, eu preciso ter também, e aí muito importante, tá? E depois a gente vai falar mais sobre isso lá no final. Eu preciso ter confiança. Eu preciso me sentir confiante. Eu preciso me sentir seguro, porque a gente já falou sobre isso também aqui, né? Nós comunicamos o tempo todo, tá? E a maior parte da nossa comunicação é não verbal. Então, o nosso cliente, ele percebe, mesmo que de forma inconsciente, toda a nossa comunicação não verbal. Então, se eu estou transmitindo confiança na minha fala, né? As palavras que eu falo, mas no meu tom de voz, no volume da minha voz, na forma que eu falo, as palavras que eu utilizo, as minhas expressões faciais e corporais não estão transmitindo confiança, meu cliente vai perceber. E ele não vai se sentir confortável para fechar primeiro um pacote de sessões comigo, para se sentir seguro em continuar um processo ou em iniciar um processo terapêutico comigo, tá? Então é extremamente importante autoconfiança. Primeiro, empatia. Eu tenho empatia pelo meu cliente, eu conseguir não julgar, né? Na PNL a gente fala que o mapa não é o território. Isso provavelmente todos vocês já ouviram aqui, né? O mapa não é o território. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada um de nós tem uma percepção do mundo. E quando nós julgamos o mapa do outro e nós olhamos a partir do nosso mapa, nós temos uma tendência muito maior de julgar a pessoa que está ali na nossa frente. Então nós temos que desenvolver essa habilidade de ter empatia, de não julgar, de entender o mapa do outro, de reconhecer que aquela é a percepção dele e ele tem aquela percepção do mundo por conta de todas as vivências dele, né? Do local onde ele nasceu, da família onde ele cresceu, das experiências de vida, das crenças dele, dos valores dele. Então, e quando eu falo em não julgar, é muito fácil quando uma pessoa tem uma situação que é um pouco mais dolorosa, né? A gente não julgar, a gente criar uma conexão e uma empatia com essa pessoa. Mas quando tem algumas outras situações que nós não concordamos, que agridem os nossos valores, aí é bem mais desafiadores. É bem mais desafiador de nós sermos empáticos com essa pessoa. E aí é justamente aí que eu estou falando, tá? A gente não julgar a visão do outro, a gente não julgar o problema do outro, a gente entender e ser empático, tá? Isso é extremamente importante, porque só assim eu vou conseguir criar uma ligação, vou conseguir criar rapport com esse cliente para que ele se sinta confortável e se abra para o processo terapêutico. Né? É nós aceitarmos o modelo de mundo do nosso cliente. Isso serve para qualquer área da nossa vida, tá? Não só para a área terapêutica, mas na área terapêutica com toda certeza, tá? Quando eu falo em confiança, eu transmitir confiança para o meu cliente,
né? Ele se sentir seguro do que ele está fazendo, ele sentir que eu sou o melhor profissional, a melhor pessoa para ajudar ele a sair dessa situação que ele está vivendo hoje. Como que eu faço isso? Bom, primeiro, eu preciso conhecimento, tá? Eu não vou ter segurança para transmitir para o meu cliente se eu não tiver conhecimento. Se eu não acreditar que realmente eu posso, eu consigo, que realmente eu tenho conhecimento e habilidades para isso, tá? Então, por isso, obviamente, a gente precisa estudar, a gente precisa continuar evoluindo, a gente precisa buscar conhecimento. Assim, a gente adquire mais confiança. Mas aí tem um ponto importante, é eu perceber se eu não estou me menosprezando, eu não estou me subjugando, né? Porque tem muitas pessoas que fazem isso, tem muitas pessoas que buscam conhecimento, que estão sempre fazendo cursos, formações, sempre lendo, sempre buscando ferramentas, novas habilidades e nunca estão prontos para começar. É importante eu conseguir analisar criticamente, me olhar e fazer uma análise. Saber que eu posso sim, com os conhecimentos que eu tenho, já ajudar as outras pessoas. Eu não preciso saber tudo. Isso é bem importante, tá? Um dos primeiros livros que eu li sobre PNL, logo no início, tinha uma frase que o autor colocava que fez todo sentido para mim, mas demorou um pouco, né? Só bem depois, quando eu já estava com bastante conhecimento, que aquilo fez sentido para mim. Mas ele dizia que é, ele, quando começou a estudar, a buscar os conhecimentos e tal, ele acreditava que ele precisava aprender tudo antes de usar, antes de começar. E em algum momento ele entendeu que nós não precisamos saber tudo, dominar tudo, para usar tudo. Nós podemos começar com aquilo que a gente tem e isso já vai fazer uma grande diferença. Quando a gente entende isso, a gente percebe que nós já podemos fazer sim muita coisa, nós já podemos ajudar outras pessoas com o conhecimento que a gente tem, até porque nós nunca vamos conseguir adquirir e assimilar todos os conhecimentos. Nós nunca, nós não temos tempo hábil durante a nossa vida para isso. E se nós não usarmos aquilo que a gente já tem, nós nunca vamos sair do lugar. Então é bem importante eu entender isso. É eu saber que eu não preciso saber tudo, dominar todas as técnicas para utilizar tudo. Eu já posso começar com aquilo que eu tenho. Mas é importante também eu fazer uma análise crítica e saber, cara, será que eu já tenho conhecimento para atuar nessa área, para fazer isso, para assumir esse compromisso? A gente também tem que ter a humildade de, bom, eu não entendo dessa área, eu não vou mexer com isso, até porque eu estou lidando com uma pessoa, né, com uma vida. Então, se eu não me sinto confortável, seguro com aquela situação, com aquele problema, eu tenho a humildade de indicar para um outro profissional. Isso é bem importante também, tá? Porque aí a gente evita muitas cagadas também. Mas é muito importante eu saber que eu preciso buscar conhecimento. Esses conhecimentos vão me dar confiança. Mas eu preciso fazer uma análise e, cara, eu preciso fazer, eu posso fazer, eu tenho conhecimento suficiente já para ajudar as pessoas, tá? Assim eu me sinto seguro. Aqui, nesse ponto, entra aquela situação que a gente já falou também num outro encontro, sobre o vender o nosso peixe, né? Sobre o vender a nossa terapia. Isso é extremamente importante. Eu ter essa visão também. Afinal de contas, a nossa profissão terapeuta, né? É um negócio, tá? Ela é um negócio. E se nós não tivermos a visão de que, cara, eu preciso ter segurança, confiança para vender o meu processo terapêutico, porque tem muitas pessoas que têm medo de vender, acham que não merecem, acham que é, não tem capacidade, acham que, pô, como é que eu vou cobrar de uma pessoa para ajudar ela? A pessoa está sofrendo, ela não tem dinheiro para me pagar, ela não vai ter condição de me pagar, ela não vai querer me pagar. A gente tem que mudar essa visão também, tá? Afinal de contas, nós, como terapeutas, como profissionais da saúde mental, nós precisamos também estar saudáveis. E isso também está muito ligado à questão financeira. Se nós não tivermos condição financeira de termos uma vida confortável, a tendência é que nós não tenhamos
saúde mental. E se nós não temos saúde mental, como que nós vamos ajudar outra pessoa? Então, tem isso também, tá? É muito importante a gente desenvolver essa habilidade e ter a confiança de vender o nosso peixe, de vender a nossa terapia, de vender o nosso processo terapêutico. Isso é extremamente importante, tá? Aqui nesse primeiro ponto, então, a gente ainda está no primeiro ponto, tá? Nesse primeiro ponto, que a gente está falando aqui de confiança e de empatia. A gente está falando muito de rapport, tá? É desenvolver a habilidade de criar conexão, conexão forte com o meu cliente. Sobre vender a terapia, a gente já falou, acho que no último encontro. Então, quem não assistiu, dá uma olhadinha lá. A gente falou sobre, no último ou no penúltimo, não lembro. A gente falou sobre vender o processo terapêutico, tá? Extremamente importante eu ter consciência do quanto vale o meu processo, tá? De quanto vale o meu processo terapêutico, de quanto vale ajudar uma pessoa que precisa de ajuda, tá? E saber que eu mereço, né? Aí a gente precisa trabalhar algumas crenças também de merecimento, de capacidade, tá? A gente tem que focar um pouquinho nas crenças. O segundo ponto que eu acho essencial no processo terapêutico para que eu me torne um terapeuta realmente eficaz e consistente é a comunicação precisa. Comunicação precisa no sentido de a gente já falou sobre isso também. Para quem já fez formação de PNL, sabe do que eu estou falando. Eu estou falando aqui de metamodelo. Eu estou falando de comunicação, tá? Nós, seres humanos, nós comunicamos de uma forma muito superficial, tá? De uma forma muito superficial. Quando nós vivemos uma experiência, nós pegamos essas informações daquilo que é real, daquilo que aconteceu, do sistema, nós filtramos ela. Então, nós omitimos muita parte, nós distorcemos e nós generalizamos. Nós criamos uma representação da realidade. Quando eu vou falar sobre essa experiência que eu tive, eu faço uma busca novamente. E aí ela passa por uma filtragem de novo. Essa filtragem vai ter a ver com as minhas crenças, com os meus valores, com as omissões, distorções e generalizações também. Então, quando o meu cliente está falando comigo, ele está falando de uma forma muito superficial. Mais do que isso, também quando eu falo, existem muitos ruídos de comunicação. Por quê? Nós generalizamos, distorcemos e omitimos, tá? Então, quando eu falo dessa forma, de uma forma muito superficial. E nem sempre a outra pessoa entende o que eu estou falando. Então, quando eu digo o Paulo é uma pessoa problemática, as pessoas vão entender. Mas cada um vai entender de uma forma diferente. Ou o Paulo não tem compromisso, é uma pessoa sem compromisso. Todo mundo vai entender basicamente, mas cada um de nós aqui vai entender de uma forma diferente. Entende? Por quê? Porque nós também temos um mapa da realidade. Nós também vamos analisar isso e vamos ligar com as nossas experiências de vida, com as nossas crenças, com os nossos valores, com o nosso mapa. E aí causam essas interferências. Quando o meu cliente vem para terapia, ele fala de uma forma é, generalizada, distorcida, ele omite muita informação. E aí, muitas vezes, eu acredito que eu entendi o que ele quer falar. E eu parto desse princípio, né? Eu entendi o que ele quer falar, beleza. E aí eu sigo o meu processo. E nem sempre é assim, tá? Então, aqui entra muito o metamodelo. O metamodelo de linguagem. Tá? Para quem não sabe do que eu estou falando, é uma das ferramentas mais importantes da programação neurolinguística. Tem muito conteúdo na internet, é bem importante. A gente já falou sobre isso também aqui no grupo de estudos. Eu não consigo ver um terapeuta eficaz que não domine o metamodelo de linguagem. Com o metamodelo, nós vamos extrair as informações que nós precisamos de uma forma precisa. Aqui entra uma dica, tá? Mesmo para quem não domina o metamodelo, seja específico e faça o seu cliente ser específico. Pergunte, faça perguntas para que realmente você consiga entender o que o cliente está falando. Isso aqui vai servir para qualquer área, tá? Não só para a área terapêutica, para a área de vendas, comunicação, com qualquer pessoa, tá? Eu tenho uma equipe de vendas, eu tenho uma equipe de colaboradores, eu passo uma informação para o meu funcionário e ele muitas vezes não entende. Eu acredito que ele entendeu, eu pego e digo, olha, pega esse relatório, eu preciso desse relatório urgente.
Daqui 1 hora eu vou lá para ver se está pronto. Eu digo, e aí, o relatório está pronto? Não, não está pronto ainda. Cara, eu preciso, é urgente. Beleza. Daqui 2 horas eu vou lá de novo e pergunto de novo e não está pronto. O que que acontece? Urgente para mim é porque eu precisava para agora, para daqui a 30 minutos. O meu colaborador, o meu funcionário entendeu que urgente era para hoje, que até o final do dia ele precisava fazer. Isso era uma prioridade, isso era urgente. Entende a diferença de comunicação? Agora, se eu digo para ele, olha, é urgente, eu preciso disso para daqui a meia hora, para daqui a 1 hora. Opa, é uma comunicação muito mais específica. E é justamente sobre isso que eu estou falando. É ser específico, é fazer o nosso cliente ser específico. Isso não é tão natural para nós, seres humanos, tá? Nós nos mantemos muito na superfície da comunicação. E aí, isso funciona, geralmente funciona. Só que dentro disso acontecem muitos ruídos, muitas falhas de comunicação. E na terapia não podem ter essas falhas, não podem ter esses ruídos. Eu preciso entender especificamente o que o meu cliente está sentindo, o que ele acredita que seja a causa do problema dele, porque como que eu vou trabalhar na causa se eu não sei a causa? Entende? Eu preciso que seja específico, de saber para onde ele está indo, o que ele quer mudar, o que ele está experienciando, como ele cria essa experiência. Entende? Eu preciso dessas informações de forma específica. Tá? E aqui vai entrar já no próximo ponto, que é uma estrutura, uma rota. Esse é o terceiro ponto na terapia. Eu preciso ter uma rota. O que que é isso? Uma rota. E aqui eu vou continuar tendo que utilizar o metamodelo de linguagem. O que que é uma rota? É eu saber exatamente para onde a gente está indo com a terapia. Especificamente para onde a gente está indo para a terapia. Aqui entra a boa formulação de objetivos da PNL. A gente trabalha dentro do processo terapêutico com uma boa formulação de objetivos. O meu cliente, ele está em um estado depressivo, ele está tendo crises de ansiedade, ele está ganhando peso em excesso, ele fuma, ele bebe, ele está sofrendo, sei lá qual a situação que ele está passando e qual o nome que ele dá para isso. Beleza? Quando ele vem para terapia, ele não quer mais isso, ok? Mas e aí? O que que eu faço com isso? Eu preciso saber para onde ele quer ir, para onde ele está indo. Esse é um dos passos mais importantes, esse é o início do processo terapêutico. É eu saber aonde ele vai. Na maior parte das vezes, o meu cliente não sabe, ele não tem isso claro, né? E por quê? Porque nós aqui, a maior parte de nós, não planeja, não tem um planejamento claro de para onde vai. Até porque, se a pessoa tivesse um planejamento claro de para onde ela quer ir, ela poderia fazer isso sozinha, na maior parte das vezes. Não é assim? Então, se eu não souber para onde o meu cliente quer ir, eu não tenho como ajudar ele a sair daquela situação. E aqui entra boa formulação de objetivos. Aqui eu utilizo o metamodelo. Especificamente o que você quer. Eu preciso saber com especificidade o que o meu cliente quer. Dentro da boa formulação de objetivos, eu preciso que a meta seja muito clara, que seja uma meta grande e alcançável, obviamente. Essa meta precisa depender só do meu cliente, eu preciso fazer com que ele entenda isso também. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa diz assim: olha, eu não suporto mais a minha mulher, eu preciso que ela mude. Eu não suporto mais meu marido, eu preciso que ele mude. Opa, aí o meu objetivo depende de outra pessoa, a outra pessoa tem que mudar para que eu alcance o meu objetivo. E não dá para ser assim. Não dá. Eu não sei quem é terapeuta aqui, mas eu já atendi muitos casos assim, muitos. Muitos casos de. Na verdade, quase todos foram homens, tá? Nenhum caso eu atendi mulher nessa situação que eu vou comentar agora. Atendi vários homens que a mulher não queria mais o relacionamento, foi embora, na maior parte das vezes já estava com outra pessoa, e o parceiro não aceitava, queria de volta. Então vinha para terapia para que eu fizesse uma hipnose na parceira, para a parceira voltar para casa. Percebe? Como a pessoa tem um objetivo, mas o objetivo depende do outro. Não dá para fazer isso, não tem como. O meu objetivo tem que depender só de mim. E eu preciso fazer com que o meu cliente entenda isso. O objetivo precisa depender só dele.
né? Esse objetivo ele tem que ser metrificado, ele tem que ter passos muito claros. Isso aqui eu conduzo dentro do processo terapêutico, né? Numa primeira sessão, normalmente nós construímos esse objetivo. Nas outras sessões, nós vamos trabalhar na formulação desse objetivo e criar os passos para isso, né? Mas o meu cliente precisa saber para onde ele está indo e como ele vai saber que alcançou isso. Essa é uma pergunta essencial, uma pergunta chave no processo terapêutico. Como você sabe que está alcançando? O que você vai ver, ouvir e sentir que vai te mostrar que você está alcançando o seu objetivo? Na maior parte das vezes, a pessoa nunca pensou sobre isso, né? Mas é muito importante ele saber. Bom, eu vou, se é emagrecimento, por exemplo, bom, eu vou conseguir o meu cinto, eu vou ver que o meu cinto tá diminuindo os buraquinhos, eu estou diminuindo o cinto. Ou aquela roupa que não entrava em mim, está entrando. Ou eu vou me pesar e vou perceber que eu estou diminuindo de peso. É sobre isso, sobre esses pontos que vão me mostrar que eu estou progredindo, tá? Isso ao longo do processo. E depois, como eu sei que eu alcancei o meu objetivo. Nós já falamos sobre isso também aqui no grupo de estudos, né? Eu construo essa visão clara de futuro com o meu cliente. E essa visão, ela tem que ser muito motivadora, ela tem que ser muito atraente, para que o meu cliente realmente é, tenha o desejo de se manter no processo, tá? Então, esse é um outro ponto bastante importante. É eu conseguir construir essa visão de futuro com o meu cliente. Esse é o terceiro passo, tá? O quarto passo que eu vejo que é essencial é aí justamente as técnicas, né? É eu ter técnicas poderosas de reprogramação. Técnicas poderosas, técnicas que realmente funcionem para reprogramação. Muitas vezes eu vou querer pegar uma técnica pronta, um roteirinho pronto, né? Fazer sei lá, uma visualização de algum tipo, né? Que a gente pega aí na internet o tempo todo, e acho que isso vai funcionar. Na maior parte das vezes não vai funcionar, tá? E quando funciona, são em alguns casos. Eu não posso ser consistente se eu não tiver técnicas suficientes que me possibilitem conduzir o meu cliente durante todo o processo. Afinal de contas, eu preciso ter técnicas para trabalhar, por exemplo, na causa. Então, o meu cliente tem depressão hoje, mas por quê? Porque ele lá na infância passou por situações de bullying muito forte. Ele passou por uma situação de opressão ou de agressão dentro de casa. Ele, ele passou por algum trauma. Ele passou por uma situação de luto e está preso no luto. Eu preciso ter técnicas que me permitam ir lá e resolver essa situação. Eu preciso ter técnicas que me ajudem, que me permitam ir lá e reenquadrar, ressignificar essa situação. Eu preciso ter técnicas que me ajudem a trabalhar as crenças dessa pessoa, porque muitas vezes eu vou trabalhar, e talvez quem é terapeuta aqui já tenha percebido isso, tu vai lá e faz um baita de um trabalho de ressignificação incrível, tu mesmo te surpreende contigo, nossa, como eu fui bem hoje, eu fui muito bem nesse processo todo aqui com o meu cliente, e o cliente não consegue mudar. Por quê? Porque muitas vezes o cliente tem algumas crenças que estão limitando. Talvez ele acredite que não consiga mudar. Talvez ele acredite que seja impossível mudar. Talvez ele acredite que ele não mereça mudar. E aí eu preciso trabalhar essas crenças. Eu preciso trabalhar essas crenças com o meu cliente. Primeiro, eu preciso saber identificar essas crenças, eu preciso trabalhar essas crenças. Eu preciso ter ferramentas que me ajudem a estruturar bem esse objetivo do meu cliente, tornar ele atraente e alavancar o processo. Eu preciso ter técnicas que me ajudem a ressignificar. Primeiro, a identificar, obviamente, as causas, identificar as crenças, identificar os ganhos secundários, os gatilhos inconscientes que são disparados. E depois eu preciso ter técnicas para trabalhar tudo isso. Tá? Dentro da programação neurolinguística, numa formação de PNL, a gente aprende tudo isso, obviamente, né? Nem sempre numa formação de hipnose. Nem sempre numa formação de hipnose a gente vai aprender isso. Normalmente, numa formação de hipnose, são 2, 3 dias. Então, a gente aprende técnicas. Aí a gente tem que ter esse cuidado, esse discernimento de se eu fiz só essa formação, eu só tenho aquelas técnicas. Eu ainda não tenho conhecimento suficiente para trabalhar em todas essas áreas. Então, talvez eu não seja tão efetivo. Tá? Eu preciso desenvolver essas habilidades.
ou fazendo uma formação de PNL mesmo, que é o mais recomendável, né? Ou se não, lendo livros, estudando, tem muito conteúdo, muito conhecimento na internet, que nos ajudam a adquirir esses conhecimentos. Mas eu preciso ter um passo a passo, eu preciso ter um norte, eu preciso saber o que eu preciso aprender. O que eu preciso aprender? Ah, eu preciso aprender metamodelo. Depois disso, beleza, o que eu preciso aprender? Eu preciso saber como ajudar o meu cliente a formular esse objetivo. Então, eu preciso aprender isso aqui, eu preciso aprender como formular esse objetivo. Né? Na internet tem muito conhecimento também, muito conteúdo gratuito para isso. Inclusive, aqui no grupo de estudos, a gente já fez um encontro só sobre formulação de objetivos. Tá? Um encontro de mais ou menos umas 2 horas só falando sobre isso. Depois disso, eu preciso aprender a identificar crenças, a identificar ganhos secundários, a identificar gatilhos. E eu preciso aprender a trabalhar essas crenças, né? Eu preciso aprender a desfazer esses gatilhos e criar novos gatilhos para novos comportamentos. Quando eu estou falando de gatilho, eu estou falando de âncoras da PNL, tá? A gente fala em gatilhos na hipnose e a gente fala em âncoras na PNL. Eu preciso descobrir quais são essas âncoras que disparam os comportamentos negativos, desarmar essas âncoras e criar novas âncoras para novos comportamentos positivos que ajudem o meu cliente a ter um primeiro impulso de produzir um novo comportamento, tá? Então, esse é o quarto passo, técnicas poderosas de reprogramação. Isso é essencial, tá? Essencial. Eu mandei um livro hoje em alguns grupos, que é um livro do Marlos Vinícius, é um livro muito bacana, tem muitos roteiros de hipnose ali. É um livro médico, tá? Hipnose médica. Tem muito conhecimento sobre medicina. Obviamente que agora já está até um pouco defasado, porque é um livro mais antigo. Mas tem muitos roteiros de hipnose ali. Mas são só roteiros, tá? Eles nos ajudam muito. Eu tinha prometido na semana passada que ia mandar, por isso eu mandei. Eles nos ajudam muito com os roteiros, para a gente ter uma ideia de roteiros. Mas tudo isso que eu falei até aqui é muito mais importante do que simplesmente um roteiro de terapia, tá? Muito mais importante. Aí o quinto passo que eu vejo como essencial, e esse aqui vai ser muito importante para que eu consiga ser efetivo e consistente tanto na minha terapia quanto na minha profissão, no meu negócio de terapeuta, que é me desbloquear. Desbloquear é um ponto extremamente importante. Se eu não me desbloquear para falar com confiança sobre o meu processo terapêutico, se eu não me sentir confiante para falar sobre o meu processo, sobre o meu produto, como que eu vou querer que uma pessoa compre o meu produto? Como que eu, sendo um vendedor de carros, não vou ter confiança de falar sobre os carros que eu estou vendendo? Como que eu vou vender? Provavelmente o meu cliente não vai comprar, ele não vai se sentir confortável e confiante comigo, não vai se sentir seguro de comprar um carro. Um terapeuta é a mesma coisa. Como que eu, um terapeuta, vou vender um processo terapêutico e, mais do que isso, vender um processo terapêutico com um valor que eu acredito que eu mereço? E aí eu preciso trabalhar o meu merecimento também. Porque às vezes a gente acredita que não merece também. Eu quero cobrar 300, 400, 500 reais uma sessão de terapia, mas nem eu não acredito que eu mereço cobrar isso. Como que eu vou cobrar? Como que eu vou passar essa confiança para o meu cliente? Então eu preciso me desbloquear para isso. Eu preciso trabalhar as minhas crenças de merecimento, de capacidade. E obviamente que as minhas crenças de capacidade estão ligadas à minha capacidade mesmo, tá? Muitas vezes a gente tem crenças sobre capacidade justamente porque nós não temos conhecimento suficiente. Então eu tenho que também ter esse discernimento. Eu falei isso lá no início, né? Eu tenho que ter o discernimento de saber até onde o meu conhecimento chega e o quanto mais eu preciso estudar. É muito importante. Na verdade, a gente precisa continuar estudando sempre, né? Sempre buscando conhecimento. Mas eu tenho que me desbloquear para acreditar que as minhas capacidades já são suficientes para que eu possa ajudar outras pessoas. E eu acreditar que eu mereço. Eu preciso trabalhar as minhas crenças de merecimento. Eu preciso sentir que eu mereço estar naquela posição, estar ali ajudando pessoas, estar cobrando o preço que eu estou cobrando pela minha sessão de terapia. Tá? Então, isso é extremamente importante. Eu me desbloquear para conseguir me vender. Afinal de contas, nós precisamos nos vender. Vender o nosso processo terapêutico, vender a nossa imagem.
E a gente precisa ter confiança, desbloquear para falar na rede social, para falar para o meu cliente no WhatsApp, para falar com o meu cliente presencialmente, para criar um anúncio do meu processo terapêutico, tá? Eu preciso ter confiança para isso, tá? Eu preciso desenvolver habilidades de negociação, de vendas. Isso também é um outro ponto que muitos terapeutas esquecem. O terapeuta, ele foca muito no conhecimento técnico da área terapêutica, mas ele esquece que ele precisa se vender. Ele precisa dominar os conhecimentos, dominar a área que ele está atuando, mas ele precisa também desenvolver habilidades de negociação, de venda. Afinal de contas, ele precisa vender o processo dele. Eu falei no início, a nossa carreira, na verdade, o terapeuta não é uma carreira, é um negócio. Nós temos um negócio. A menos que nós fôssemos um terapeuta, que nós sejamos psicólogos, sejamos concursados, aí é diferente. Aí ele tem uma carreira, ele trabalha lá, ele atende X número de pessoas por semana e vai embora e ganha um salário no final do mês. Nós, terapeutas, não. Nós dependemos é, de vender os nossos processos terapêuticos para que nós tenhamos clientes suficientes para que nós consigamos nos manter e ter uma renda que nos dê conforto, que nos dê segurança. Isso é extremamente importante, tá? A gente tem visto muitos terapeutas que não conseguem se colocar no mercado, muitos terapeutas frustrados porque não conseguem ter um retorno financeiro que suficiente para viver e viver bem, e muitas vezes ligado a isso, a crença de merecimento, tá? Então a gente precisa quebrar essas crenças, trabalhar essas crenças, se desbloquear. Nós precisamos desenvolver a habilidade de negociação. Obviamente que aqui a gente pode contar com outras pessoas, né? Bom, eu não sei fazer anúncios na internet, eu posso contratar um profissional. Eu não sei vender o meu processo terapêutico, eu posso contratar um profissional para me ajudar a vender, né? Mas mesmo assim eu preciso desenvolver essa habilidade, porque na hora do atendimento, quando eu for fazer a minha sessão de anamnese, eu vou precisar negociar com o meu cliente e vender a minha ideia, vender o meu processo terapêutico. Para isso eu preciso saber como vender. A gente já fez um encontro aqui falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre como, obviamente que dentro também das minhas experiências, tá? Dentro daquilo que eu aprendi e que eu percebo que foi muito mais efetivo para mim. Obviamente que tem muitas técnicas, muitas formas de vender um processo terapêutico. A forma que eu trouxe aqui no outro encontro foi a que eu utilizo e que eu considero bastante efetiva para mim, tem sido muito satisfatória, tá? Então é isso, eu preciso desenvolver confiança, habilidade de negociação, eu preciso desenvolver, me desbloquear para falar sobre o meu processo terapêutico. Mais do que isso, eu preciso me desbloquear para falar sobre o meu trabalho em qualquer situação. Em qualquer situação. Tem muitos terapeutas, e eu já passei por isso lá atrás, de ter vergonha de falar sobre o que eu faço, sobre a minha profissão, sobre o meu trabalho, de não falar para as pessoas que são conhecidas, por medo de julgamento, por medo do que iam pensar, do que iam falar, né? Afinal de contas, mas ele era tal coisa, trabalhava com tal coisa, agora é terapeuta, como assim? Para aí. Então é isso, eu preciso me desbloquear para falar sobre o meu trabalho, sobre os benefícios daquilo que eu tô oferecendo para os meus clientes, para as pessoas, para os meus amigos, para os meus conhecidos, para os meus familiares. Lembrando que falar sobre o processo não é oferecer ajuda, tá? Porque aqui tem um ponto bastante importante também. Quando a gente fala para pessoas conhecidas, para amigos, familiares, parentes, talvez alguns de vocês já tenham passado por isso, a gente oferece ajuda para a pessoa, boa parte das vezes a pessoa não dá valor. Principalmente quem é muito próximo, ele não dá valor, não dá crédito para aquilo, e aí a gente se frustra. Até porque, quando ele não dá valor, ele não acredita naquele processo, mesmo que ele venha para o processo, tem grande chance de falha. E aí só confirma aquela crença que ele já tinha. Viu só? Não funciona. Viu só? Ele nem sabe fazer. Ele não é isso, não é aquilo, não é aquele outro. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, tá? Eu não ofereço para ninguém. Eu não ofereço ajuda para as pessoas. Eu estou ali, estou disponível, eu falo sobre os benefícios, né? Eu me trabalhei para falar sobre os benefícios do meu trabalho para qualquer pessoa, em qualquer situação. As pessoas sabem exatamente o que eu faço, como eu faço, quais são os benefícios disso, mas eu espero que ela sinta a necessidade de vir buscar ajuda, de acreditar que eu posso ajudar ela a superar aquele bloqueio, aquele desafio, aquela dor. E aí sim eu sou efetivo.
Como que eu faço isso? Um ponto-chave aqui é mostrar os resultados. Como? Ajudando outras pessoas e alcançando resultados positivos. Essas pessoas vão espalhar a notícia, essas pessoas vão falar sobre o trabalho, e isso passa confiança, tá? Então é bem importante isso, eu me desbloquear para falar sobre o meu trabalho, eu mostrar os resultados do meu trabalho, isso também é bem importante, tá? Às vezes a gente também tem medo, tem vergonha de pegar um depoimento de um cliente, de divulgar um depoimento, porque acha que é prepotência ou qualquer outra coisa. Não, eu acho extremamente importante a gente mostrar o resultado do nosso trabalho. Eu acho que eu já comentei aqui, eu comento normalmente nos cursos, principalmente de PNL. Eu trabalhei numa empresa lá atrás, em uma outra vida, trabalhei em uma empresa e era assim, tinha um gerente nessa empresa e todo o trabalho que era feito, qualquer coisa que desse um resultado positivo, que tivesse dado um resultado legal, esse gerente, quando ele pegava essa informação, ele corria e ia falar para o diretor da empresa. Mas ele não falava quem tinha sido o pai da criança, ele não falava quem tinha feito o trabalho bem feito. Ele só falava que o trabalho tinha sido executado e tinha dado um bom resultado. O que que acontecia? Ele deixava subentendido que ele tinha feito isso. E aí ele sempre ganhava o crédito sobre isso. Ele sempre ganhava o crédito sobre isso. E por muito tempo eu fiquei muito frustrado, porque eu fazia o meu trabalho e eu acreditava que era simplesmente eu fazer o meu trabalho e ia ser reconhecido. E muitas vezes não era reconhecido. E eu demorei muito tempo para entender isso. E quando eu entendi isso, aí eu comecei a ter mais resultados. Porque eu me dedicava ao máximo, né, para ter um resultado positivo. Até porque quando eu fazia algo errado, quando qualquer um na empresa cometesse um erro, esse gerente ia lá no diretor da empresa, falava sobre o erro, mas aí ele dava nome aos bois. E aí o demérito sobre algo errado a gente recebia, e o mérito sobre algo bem feito não. Então eu aprendi que a gente precisa sim saber vender o nosso peixe, a gente precisa saber divulgar o nosso trabalho, a gente precisa saber que, cara, se eu fiz algo bem feito, as pessoas podem saber e devem saber. E na área terapêutica é muito, muito importante eu mostrar os resultados do meu trabalho, né? Tem aquela metáfora da galinha e do pato, né? Todo mundo valoriza o ovo da galinha, mas o do pato é muito maior, muito mais nutritivo. Só que o pato, ele não anuncia. O pato, ele vai lá quietinho, ele faz o trabalho dele e pronto. A galinha não. A galinha, meia hora antes dela fazer o trabalho dela, ela já está cantando, ela já está divulgando, ela já está mostrando o resultado. Então, ela chama atenção. É importante a gente chamar atenção, é importante a gente divulgar o nosso trabalho, a gente ter confiança suficiente para divulgar o nosso trabalho, né? Para mostrar os resultados do nosso trabalho. E isso também vai nos tornar muito mais efetivos dentro dos nossos processos terapêuticos, tá? Porque senão a gente não vende também. Pessoas, eu estou falando aqui há mais ou menos quase uma hora, uns 45 minutos. Se alguém tiver algo a acrescentar, alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma crítica, ameaças, agressões, difamações, fique à vontade, tá? Abra o áudio, fala aí com a gente. Quem não quiser abrir o áudio pode colocar ali no chat. Pode ser perguntas, pode ser dúvidas, curiosidades sobre o tema que a gente está falando aqui, só pode ser sobre terapia, pode ser sobre qualquer outra coisa, tá? Até sobre técnicas terapêuticas. Talvez eu fale sobre as técnicas também, se alguém perguntar. Beleza? Então é basicamente isso, esses são os passos. Por isso que eu dei uma de um mês lá no início, falei que eram 5 passos, era um pouquinho mais. Na verdade, são mesmo, tá? Porque dentro do primeiro passo ali a gente estava falando sobre empatia, mas a gente falou também sobre rapport, sobre conexão, a gente falou sobre confiança. Então a gente falou sobre alguns pontos ali, né? Que são importantes. Eu percebo como essencial esses pontos dentro de um processo terapêutico para que eu possa ser eficaz e consistente, tá? Porque às vezes a gente é eficaz, mas não com consistência. A gente consegue bons resultados aqui, no próximo a gente não consegue, no outro a gente consegue. Aqui, pontos chaves, tá?
pontos chaves de todo o processo terapêutico, e por isso eu já trouxe isso algumas vezes, é o metamodelo. Eu preciso estudar, aprender e dominar o metamodelo. O metamodelo de linguagem da PNL é essencial para qualquer terapeuta. Na verdade, ele é essencial para qualquer pessoa que trabalha com pessoas, tá? Essencial. Por quê? Quando eu vou fazer um processo terapêutico, eu preciso identificar as causas. Como que eu identifico as causas? Ou aquilo que o meu cliente acredita que sejam as causas do sofrimento dele? Fazendo perguntas, perguntas poderosas, perguntas específicas, direcionadas, perguntas de qualidade. Aí eu extraio, eu entendo o que ele acredita que sejam as causas. Eu preciso entender quais são os sintomas, o que ele está sentindo. O que exatamente ele está sentindo? Quais são os sintomas disso? Eu preciso entender como ele percebe isso, né? Como ele estrutura essa experiência mental. A nível de submodalidades mesmo, tá? A nível de modalidades, de submodalidades, de sistemas representacionais. Eu preciso entender isso, eu preciso saber como ele está estruturando essa experiência. Porque, na verdade, em PNL a gente tem. É, em PNL a gente diz que o importante não é aquilo que aconteceu, é como eu representei internamente aquilo que aconteceu na minha vida. É como eu estruturei essa experiência. Uma experiência, ela não tem significado nenhum, a não ser aquele que eu dou para aquela experiência. E é justamente essa estrutura, esse significado que eu dou, essa estrutura toda, é que faz eu sentir aquilo que eu sinto, eu viver aquilo que eu vivo. E o terapeuta precisa entender isso. Ele precisa entender como o cliente está estruturando essa experiência, para que ele possa ajudar a mudar essa estrutura, a reenquadrar essa experiência, a ressignificar essa experiência. Então eu preciso entender isso. Eu faço isso com o metamodelo, fazendo perguntas, perguntas específicas, tá? Específicas, especificidade, essa é a chave. Então eu preciso entender as causas, os sintomas, eu preciso entender, e aqui o ponto-chave, o objetivo. E no objetivo tem dois pontos. Qual é o objetivo que ele tem mantendo esse comportamento? Porque aqui eu identifico o que ele ganha com isso. O que ele ganha mantendo esse comportamento negativo, nocivo? Porque ele ganha algo. Ele está atendendo um valor, ele está atendendo uma necessidade. Eu preciso identificar isso. O objetivo que ele tem é com o processo terapêutico, aonde ele vai, o que ele quer, aonde ele quer chegar. Eu preciso ajudar o meu cliente a entender isso, onde ele quer chegar. E como eu faço isso? Fazendo perguntas, perguntas específicas, metamodelo de linguagem da PNL, né? Eu preciso saber quais são os recursos que ele está utilizando para manter aquele comportamento. Recursos pode ser recursos internos e externos, raiva, medo, angústia, sofrimento, pensamento repetitivo em alguma coisa que já aconteceu. Por exemplo, se é uma situação de luto, ele está vivendo um luto, ele está preso em alguma das fases do luto e não consegue sair dali, ele está usando recursos internos, sentimentos, sensações, fisiologia, isso são recursos. Ele se coloca numa fisiologia propícia para continuar sofrendo, beleza? Quais recursos ele tem para alcançar esse objetivo que ele quer, para sair daquele sofrimento, para sair daquela dor? Quais recursos ele vai utilizar? Quais recursos ele já tem? Quais recursos ele precisa? Coragem, confiança, se colocar numa postura, sair para caminhar, tomar um banho, trocar de roupa, fazer alguma coisa. Eu preciso saber quais recursos ele vai utilizar, quais recursos ele já tem, quais recursos ele precisa. Se é um outro objetivo, se é emagrecer, se é melhorar o desempenho na empresa, se é melhorar o desempenho na área de vendas, quais recursos ele vai utilizar, como ele vai construir esse objetivo, recursos financeiros, recursos físicos, se ele vai buscar a ajuda de outras pessoas para alcançar esse objetivo. Por exemplo, emagrecimento. Quando eu trabalho em emagrecimento com o meu cliente, quais recursos ela precisa? Precisa de força de vontade, confiança, coragem, ela precisa saber que ela vai precisar se manter ali fazendo alguns esforços, mas ela precisa fazer exercícios físicos. Como que ela pode fazer? Ela pode fazer uma caminhada, ela pode fazer exercício em casa, ela pode ir na academia. Na academia, ela pode contratar um personal trainer, esse é um recurso. Academia é um recurso.
Um personal trainer é o outro recurso que vai ajudar a acelerar o processo de terapia. Ela pode contratar uma nutricionista, uma nutróloga. Esse é um outro recurso externo que ela pode usar para alcançar esse objetivo de emagrecer e se manter magra. Qual outro recurso? Fazer um acompanhamento médico. Se utilizar dentro de um acompanhamento médico, obviamente, né, por indicação do médico, de suplementos, de hormônios, sei lá o quê. Mas tudo são recursos. Eu preciso saber, eu preciso construir isso com o meu cliente. Como que eu faço isso? Fazendo perguntas, né? Fazendo perguntas. Porque todas as informações é ele que me dá. Tudo isso é ele que me dá. Esses recursos. Essa visão do futuro, eu preciso fazer ele experienciar isso no futuro. Ele experienciar, ele saber como ele vai, o que ele vai ver, ouvir, sentir quando ele chegar lá, quando ele alcançar esse objetivo. E quando eu estou falando desses detalhes aqui, desses pontos aqui, eu não estou falando só sobre PNL ou hipnose, eu estou falando sobre qualquer outro processo terapêutico também, qualquer outra abordagem terapêutica, seja psicologia, seja psicanálise, seja constelação, hipnose não verbal e tudo mais, né? Eu já vi pessoas, aqui tem vários colegas aqui que já fizeram a formação de hipnose não verbal. Eu já vi várias pessoas virem para a formação de hipnose não verbal e achar que só aquilo vai bastar. Ah, eu gosto da hipnose não verbal porque o meu cliente não precisa falar. Eu gosto da hipnose não verbal porque é só eu fazer os passes, os toques e tal, é um processo mais fácil. Cara, como que eu vou saber para onde eu estou indo? Como eu vou saber que eu vou chegar, que eu alcancei o objetivo do meu cliente? Entende? Porque aí o meu cliente ele se livra de uma situação traumática, se livra de um bloqueio, de algo que estava mantendo ele numa situação, beleza, ele se livrou daquilo, mas e aí, para onde ele vai agora? A tendência é que, muito logo, ele desenvolva uma outra situação ou volte para aquela mesma situação passada, porque ele não tem um objetivo, ele não foi para outro lugar. Então ele fica perdido, ele acaba voltando, porque ele tinha um ganho aqui. Isso é bem importante, tá? Todos os nossos comportamentos, tudo o que a gente faz no mundo, pode ser a pior coisa do mundo, pode ser a coisa que mais nos faça sofrer no mundo. Tudo isso está satisfazendo uma necessidade. Nós temos um ganho com isso. Pode ser uma depressão profunda, pode ser uma ansiedade, pode ser crise de pânico, pode ser qualquer situação. Fumar, beber, usar qualquer tipo de outras drogas mais agressivas. Pode ser ter um relacionamento droga com os meus filhos, com a minha esposa, pode ser qualquer coisa. Cada comportamento, cada situação dessas tem um ganho, a gente ganha algo. A gente mantém esse comportamento porque ele está satisfazendo uma necessidade inconsciente. Na maior parte das vezes, a gente não sabe o que é. O nosso cliente, menos ainda, porque ele nunca viu falar de PNL, de terapia, de nada disso. Então, eu preciso ajudar o meu cliente a entender que ele está ganhando algo, por isso ele está mantendo esse comportamento. E eu preciso levar ele, conduzir ele para o outro lado. Obviamente que aqui eu não estou desmerecendo a hipnose não verbal, obviamente, né? O mesmerismo, o magnetismo são ferramentas poderosíssimas de terapia, são fantásticos, eu acho incrível. Mas eu preciso desenvolver outras habilidades de comunicação para que eu possa conduzir o processo terapêutico. Por isso, justamente na nossa abordagem terapêutica aqui, nas nossas formações de hipnose não verbal, nós falamos sobre terapia mista. A terapia mista nada mais é do que utilizar outras abordagens, outras ferramentas para conduzir o processo terapêutico. No nosso caso aqui, eu, o Marcelo, enfim, a gente utiliza muito da programação neurolinguística, né? Eu não vejo muito como fazer terapia de forma consistente e efetiva sem dominar alguns pontos, sem dominar um metamodelo de linguagem da PNL, sem entender de submodalidades, de sistemas representacionais, sem saber como formular bem um objetivo do meu cliente, sem saber como trabalhar com crenças. Obviamente que as crenças normalmente a gente trabalha dentro do metamodelo, né? E aí depois tem outras ferramentas que são poderosas também, mas não tão essenciais, como a comunicação hipnótica, né? Ericksoniana, que eu acho fantástico, acho uma ferramenta incrível. O Marcelo justamente é um cara que domina bastante isso, domina muito, e é essencial também para que eu possa conduzir um processo terapêutico com mais facilidade. Aí eu tô falando de ter mais ferramentas ainda, né? De ter mais ferramentas, mais flexibilidade. Tem um pressuposto da PNL que diz que o mais flexível domina o sistema. E é justamente isso. Quanto mais flexibilidade eu tiver, mais opções eu tiver,
mais chances eu tenho de alcançar o meu objetivo. Falando nisso, é bem por aí que a gente trabalha com o nosso cliente. O objetivo do terapeuta é ajudar o cliente a ampliar a mapa. O cliente, ele se mantém, a pessoa se mantém num problema porque ela só vê essa possibilidade, ela só tem essa opção. Se ela não tem alternativa, se ela não tem outras alternativas, ela vai se manter aqui. Quando ela tiver outras alternativas melhores, a tendência é que ela saia daqui e vá buscar uma outra alternativa. É justamente isso que a gente faz. A gente dá novas possibilidades, a gente amplia mapa com os nossos clientes. A gente dá essas possibilidades e ele toma a decisão de seguir por outro caminho. Entende? É justamente isso que a gente faz, utilizando das ferramentas que a gente utiliza, obviamente, tá? Vamos lá, pessoas, 21h07. Eu não pretendo me prolongar tanto hoje, para não ficar muito cansativo para vocês, nem para mim aqui. Mas se alguém tiver alguma colocação, dúvidas, curiosidades, tiver algum ponto perguntar, fique à vontade. Lembrando, tá? Dentro do nosso grupo de estudos, só do grupo de estudos, a gente manda um monte de material ali, justamente para oferecer para vocês mais ferramentas, mais possibilidades de atuação, de abordagem, de utilização. Nós temos vários cursos online e presenciais também que dão essa possibilidade. Por exemplo, a gente tem o curso de PNL para terapeutas, que é um curso que tem um valor simbólico só, né? Tem a formação com as principais aulas, que são 30 e poucas aulas, custa R$ 39,90, é um valor simbólico, e são 30 aulas com técnicas terapêuticas. Nós temos um módulo completo que sai, acho que R$ 99,00, e é um combo de cursos. Tem a formação de PNL para terapeutas, com mais de 60 aulas, tem a formação de hipnose conversacional, que é fantástico tanto para quem é terapeuta quanto para quem atua em qualquer outra área. E tem mais um combo de cursos ali e mais e-books com scripts de técnicas, tudo detalhadas, tudo detalhadinhas ali para vocês utilizarem. Quem já tem a formação de PNL para terapeutas sabe do que eu estou falando. É tudo mastigadinho. Nas minhas formações, pelo menos nas formações que eu conduzo, eu gosto de trazer para quem. Não sei se tem alguém aqui, eu acho que só o Emerson que fez o Practitioner presencial aqui com a gente. Dentro do Practitioner, todos os roteiros que a gente traz, eu trago eles mastigadinho, tudo detalhado, como eu faço, como eu conduzo. Por quê? Para ter um exemplo de como a pessoa vai utilizar depois que ela sair da formação. Obviamente que eu sugiro sempre que seja só um exemplo, que ela saiba depois que, bom, eu preciso me basear aqui, mas eu preciso pegar esses pontos-chave aqui e conduzir da forma que eu quiser. Esse é o ponto essencial, tá? E é justamente por isso que a gente oferece. Tem gente que fala muito mal de roteiros, dessas técnicas prontas, e eu acho que essas técnicas prontas, esses roteiros, não dão uma base muito legal quando a gente está começando, quando a gente não sabe exatamente como conduzir um processo, como conduzir uma técnica. A gente aprende uma ferramenta, mas a gente não sabe como conduzir. Esses roteirinhos, esses exemplos, que é o que eu dou lá, dentro desses e-books, dentro desse material, tem alguns exemplos de utilização, exemplos hipotéticos, alguns exemplos reais também, de como que foi conduzido a técnica com aquele cliente. Porque para ilustrar exatamente as possibilidades, ou pelo menos algumas possibilidades. Tá? Até porque a gente está falando aqui sobre esse processo terapêutico, né? Sobre como ser consistente num processo terapêutico, e eu percebo que para muitas pessoas é bem desafiador, mesmo depois de passar por uma formação, conseguir ligar uma coisa com a outra. Eu pego uma técnica aqui, e quem faz uma formação de PNL sabe do que eu estou falando. A gente aprende um monte de ferramentas da PNL, um monte de conhecimentos que a gente tem. E muitas vezes a gente sai perdido de como estruturar isso, de como alinhar isso na forma de técnicas. Dentro desses materiais, dentro desses cursos que a gente oferece, no formato online, eu procuro fazer isso, alinhar de uma forma que fique clara e objetiva para aquele profissional que está iniciando na área consiga visualizar de uma forma muito mais clara e objetiva como conduzir uma técnica. Por isso eu faço isso, tá? Não é para que a pessoa se baseie e fique presa naquele roteiro. Eu não acho legal a pessoa ficar presa no roteiro, só ler roteiro. É pior do que ser só um aplicador de técnica, é um leitor de roteiro. Eu acho horrível isso, acho que não é efetivo. Mas eu preciso entender, e às vezes eu preciso ter alguns exemplos.
para que se torne mais claro. E é justamente por isso que eu ofereço dessa forma. Ana, a Ana perguntou aqui onde está esse material na plataforma. Tá. No grupo de estudos, eu acho que eu não subi materiais escritos na plataforma, tá? Do grupo de estudos. A maior parte eu vou postando no próprio grupo. Mas eu vou sim subir na plataforma lá esses materiais para que fique mais fácil, de mais fácil acesso para quem vai entrando ao longo do tempo no grupo. Ou nos grupos, né? A gente tem alguns grupos abertos, porque cada grupo não comporta todos os integrantes que nós temos aqui no Instituto. Da formação de PNL para terapeutas, ela é uma formação paga, obviamente. Do Practitioner em PNL também, nós temos o Practitioner presencial e o online. Aí sim, esses lá dentro da plataforma já está tudo lá, todos os materiais. Tem apostila, tem e-book. Por exemplo, tem um e-book com mais de 50 técnicas de PNL e linguagem hipnótica. São técnicas que estão ali, o roteirinho prontinho, mastigadinho, só para a gente pegar e entender como que conduz aquele processo. Tem um outro e-book com todos os scripts das técnicas que eu ensino na aula do curso de PNL para terapeutas também, tá tudo mastigadinho ali. Dentro da formação também tem algumas técnicas que a gente traz com roteiros específicos, desde induções hipnóticas, desde induções de hipnose, até técnicas de aplicação. Roteiros de hipnose ericksoniana, roteiros completos, desde a indução até a metáfora de utilização o emergir do transe também. Então, são roteiros prontinhos, mastigadinhos ali, para a gente ter uma visão muito clara de como que eu vou fazer para aplicar essas técnicas, tá? Mas lá no grupo de estudos já tem bastante conteúdo. Só no grupo de estudos já tem bastante conteúdo, tá? Nos outros cursos tem muito mais. Para quem faz os outros cursos também, seja a formação practitioner em PNL, seja PNL para terapeutas presencial, seja hipnose clínica, hipnose não verbal, vocês sabem que nós gravamos todas as aulas, inclusive o Marcos, que está aqui participando com a gente, ele há um longo tempo já, ele que vem gravando, inclusive, as aulas para nós, e aí depois a gente disponibiliza todas essas aulas lá na plataforma. Então, cada curso tem na plataforma tem um espaço lá com todas as aulas, com todos os conteúdos daquele curso em específico, tá? Então, quem fez a formação Master em Hipnose Clínica, não está tendo acesso ainda às aulas gravadas, tem que pedir para a gente liberar o acesso para vocês, porque está lá, está disponível para vocês. Hipnose não verbal, a mesma coisa. Os 3 níveis, tá? Nível 1, nível 2, nível 3. Tá tudo lá, todos os conteúdos lá. Nem todos estão organizados com o nome das aulas e tudo mais, mas boa parte deles está. Boa parte deles está. São conteúdos riquíssimos. Por que a gente faz isso? São bônus que a gente oferece, não tem custo nenhum para vocês que participam da formação. A gente oferece isso justamente porque eu, desde o início, desde os primeiros cursos que eu fiz como aluno, e até hoje eu ainda faço cursos, um ponto que eu acho assim, que é uma falha muito grande, eu percebi isso desde o início, quando eu iniciei com o Instituto, é que depois que a gente sai da formação, a gente fica perdido, a gente fica só com uma apostila, que muitas vezes não diz nada com nada, e aí a gente não lembra daquilo que a gente viu numa formação. Imagina, um curso de hipnose são 3 dias, uma formação de PNL, no mínimo 7 dias. A gente sai da formação e aí o que eu faço? Eu não lembro mais. E a gente não tinha acesso a aulas gravadas. Aí eu pensei, poxa, eu vou filmar as aulas e eu vou disponibilizar. Porque isso é interessante para mim mesmo, para que eu possa analisar, avaliar aquilo que a gente está transmitindo, ajustar também, alinhar tudo, corrigir e ir evoluindo e melhorando, né? Então, justamente por isso, a gente também fez isso desde o início, desde 2015, quando eu iniciei com o Instituto, desde as primeiras formações eu gravei todos os cursos, e aí eu vou disponibilizando para os alunos esses conteúdos, para que vocês tenham acesso e possam. Cara, eu esqueci como é que é aquele negócio lá de submodalidades mesmo. Deixa eu ir lá na plataforma e buscar essa aula. Aí vai lá, assiste, entende. Como é que é aquela técnica de boa formulação de objetivos? Como é que é aquele negócio de modelo, de metamodelo e tal?
E aí vai lá, tem aquele conteúdo em vídeo. É justamente por isso, para que a gente não precise ficar o tempo todo indo para novos cursos, tendo que desembolsar dinheiro, né? Porque curso grátis também não é assim, né? E justamente por isso a gente oferece dessa forma. São bônus que a gente oferece, a gente busca aqui, eu sempre digo isso, né? Aqui dentro do Instituto, eu sempre tive uma visão assim, bom, tudo aquilo que eu, como aluno, gostaria de ter acesso, eu quero oferecer. E foi justamente com esse pensamento que eu iniciei é, o Instituto, né, de poder oferecer aquilo que eu gostaria de encontrar quando eu sou aluno, ou daquilo que eu gosto quando eu encontro, porque tem muitas formações que eu encontro e eu acho fantástico. Eu fiz uma formação há alguns anos atrás, e isso me abriu a mentalidade, e aí fica uma dica para vocês também, seja em qualquer área, seja na área terapêutica, seja em qualquer área que vocês vão atuar ou com qualquer pessoa. Eu fiz uma formação e a formação, o profissional prometia isso. Quando a gente chegou na formação, ele entregou isso. E eu fiquei encantado com aquilo. Eu disse, cara, e ele falava justamente sobre isso. Entrega muito mais do que aquilo que tu está prometendo. Entrega sempre. Tu pode ser um funcionário de uma empresa. Entrega muito mais do que aquilo que tu está sendo pago para fazer. Entrega muito mais do que tu está prometendo com o teu produto, com o teu serviço. Eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença. Isso vai te jogar para um outro patamar, para um outro nível. E foi com essa visão foi essa visão que eu trouxe para dentro do Instituto. Aqui o nosso foco sempre é entregar muito mais do que aquilo que a gente está prometendo. Tá? Obviamente que nem sempre a gente vai conseguir agradar as pessoas e fazer com que elas vejam isso. Mas aí a gente tem que ligar aquele botãozinho, né, do foda-se, porque a gente não consegue agradar todo mundo. Mas o nosso objetivo, o nosso foco sempre é esse. É entregar muito mais do que a gente está prometendo. E sempre que a gente consegue fazer isso, a gente fica extremamente feliz e satisfeito, porque isso também está alinhado com a nossa missão, né? Com a nossa missão de realmente transformar a vida das pessoas, de realmente ajudar as pessoas a se transformar, a evoluir, para que essas pessoas possam levar tudo isso, essa visão, essa percepção, esses conhecimentos e transformar também a vida das outras pessoas. Tá? Eu vejo muito, eu já vi frases, eu já vi profissionais, grandes profissionais falarem assim: nunca entrega tudo aquilo que tu sabe, porque senão a pessoa não volta para buscar mais. Entende? E isso para mim não faz sentido nenhum. Eu acho que é, é, eu posso sim e devo entregar tudo, o máximo que eu puder. Sabe por quê? Porque se eu quiser que vocês voltem para mais, eu vou ter que evoluir mais, buscar mais conhecimentos. Isso vai me forçar a continuar buscando conhecimento, buscando evolução, buscando desenvolvimento, porque senão, obviamente, as pessoas vão para outro lugar, onde tenha mais conhecimento, onde tenha novas possibilidades, novas visões. Entende? Se eu não entrego tudo o que eu tenho, primeiro que isso frustra as pessoas. Poxa, as pessoas estão pagando, estão investindo, no nosso caso aqui, seja na área terapêutica, ou seja numa formação, poxa, as pessoas já estão investindo. E a gente sabe que não é assim, o dinheiro não dá em árvore, afinal de contas, né? Não é assim, tudo custa, tudo demanda sacrifício, demanda tempo, demanda esforço. E se a pessoa não sentir que valeu muito a pena aquilo, ela vai primeiro ficar frustrada, vai se sentir muito mal, vai se sentir enganada, e a tendência que ela volte vai ser muito pequena. A tendência que ela indique para outras pessoas vai ser menor ainda. Agora, quando ela vem e ela sente, cara, que incrível, eu vim para fazer uma terapia e o cara me ensinou a fazer autoterapia. Ele me ensinou técnicas de PNL, ele me ensinou a fazer auto-hipnose. Agora eu posso me tratar, eu posso continuar evoluindo, eu não preciso voltar lá para fazer mais terapia. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai indicar outras. Ela vai indicar outras. E essa é a melhor forma de divulgação. É quando uma pessoa indica outra. Aqui dentro do Instituto nós temos vários alunos que ficam indicando o tempo todo. Tanto alunos quanto clientes de terapia. Por quê? Porque eles sentiram que tinha muito valor naquilo que eles estavam recebendo. Eles sentiram que fazia toda a diferença na vida deles. Eles sentiam que não tinha ali uma enganação, que não tinha algo por trás, que não tinha uma intenção.
E é justamente isso que a gente procura passar, tá? Obviamente que sempre a gente busca também, né? É muito importante para nós ter o retorno financeiro. A gente precisa viver, a gente precisa viver bem, a gente precisa ter recompensa sobre aquilo que a gente está fazendo. Então, também a gente precisa ter e sentir-se merecedor de tudo isso. E quando a gente faz isso, alinhado com esses valores, né? E com essa visão de vamos entregar mais, vamos fazer melhor, vamos buscar evolução, vamos fazer a diferença real na vida das pessoas, a gente se sente merecedor, sim. A gente se sente merecedor. Pode ser no valor, no investimento de uma sessão de terapia, num processo terapêutico, pode ser num curso, a gente se sente merecedor de estar ali na frente, levando conhecimento para outras pessoas. Eu falei lá no início, né? Milhares e milhares e milhares de pessoas já passaram. A gente já teve mais de 5, talvez 10 mil alunos. Alunos, né? Fora pessoas que participaram de palestras ou de outros eventos online e presenciais. Aí vai para mais de 20 mil pessoas. Mas em torno de 10 mil pessoas já passaram pelas formações. Bem mais de 5 mil pessoas já passaram pelas formações. E a gente já teve contato com pessoas que tinham muito conhecimento, profissionais gabaritadíssimos, que viveram uma vida toda de estudo, empenho e dedicação, e elas não faziam nada com isso, porque elas não se sentiam merecedoras, elas não sentiam que elas podiam, que aquilo era suficiente, né? É... E aí, essas pessoas vão levar esse conhecimento talvez para o túmulo, quem sabe? O que vai fazer com isso lá no final da vida ou depois? Vai ir junto com elas. O conhecimento, né? A gente tem aquela frase, né? O conhecimento é a única coisa que não nos tiram. Isso é a única coisa que que ninguém pode nos tirar. As pessoas, o governo, enfim, pode nos tirar tudo que nós temos, tudo. Mas o conhecimento que a gente adquire, não. Então, obviamente, isso é uma coisa de maior valor que a gente pode investir. Mas só que eu vejo também, por outro lado, que se eu não fizer nada com esse conhecimento, se eu não fizer nada com tudo isso que eu aprendi, de que serve? Então é melhor eu gastar com um iPhone novo ao invés de fazer uma formação, é melhor eu comprar uma TV de LCD de 80 polegadas para botar na sala. É melhor eu ficar assistindo a novela das 8, das 9, nem sei se existe ainda a novela, mas deve existir, não sei qual horário. Ou ficar assistindo o Datena e sofrendo, né? Ficar assistindo Cidade Alerta na Record o dia todo, ficar assistindo, sei lá, Ana Maria Braga. É melhor fazer isso do que buscar conhecimento e evolução. Se eu não vou fazer nada com isso, de que me serve se eu não contribuir com a sociedade? De que me serve se eu não levar isso para outras pessoas? Não vejo muito sentido nisso, né? Aí é melhor estar na praia tomando cerveja, estar no boteco, no bar. Aí é muito melhor, pelo menos eu aproveito comigo, porque aquele conhecimento vai ficar guardadinho ali, não serve para nada, né? Pessoas, 21 e 25. Vamos encerrar em seguida, então? E aí a gente volta na próxima quinta-feira, tá? Esse mês de setembro vai estar um pouco mais tranquilo para nós aqui, então provavelmente a gente vai fazer todas as quintas-feiras os nossos encontros. No mês passado a gente teve algumas semanas que a gente não conseguiu fazer por conta de formações aqui. Teve uma semana que a gente estava na formação practitioner. Eu até pensei em fazer uma transmissão ao vivo de dentro do practitioner para os membros do grupo, mas aí também não deu tempo hábil de estruturar isso, a gente acabou não fazendo. Pretendo fazer isso em algumas outras formações. Acho que vai ser uma experiência bem legal. Mas enfim, a gente não conseguiu fazer o encontro. Semana passada a gente fez na quarta, né? Porque na quinta-feira também a gente tinha. Não, a gente fez na quarta semana passada, né? Fizemos na quarta, porque na quinta também a gente tinha formação, não dava para fazer. Esse mês de setembro a gente vai manter, ou pelo menos pretendemos manter todas as quintas-feiras, tá? Então a gente vai ter muitas oportunidades aí de conversar, de trazer conhecimento, conteúdo. Para a próxima quinta, eu estou trabalhando num conteúdo bacana aqui, e aí vou trazer algumas ferramentas mesmo, práticas de utilização, que eu acho que vai ser pode ser de grande valor para vocês, tá? Tanto para terapeutas quanto para não terapeutas. Afinal de contas, aqui, no meu caso, aqui a maior parte do tempo eu vou falar sobre programação neurolinguística. Afinal de contas, é a área que eu domino e que faz todo sentido para mim, tá?
Então, normalmente eu vou acabar conduzindo para esse lado. E eu acho que é uma abordagem que serve para utilização em qualquer área da nossa vida, então a gente consegue atender todos os membros do grupo, todos os objetivos, todas as necessidades, beleza? Se alguém tiver alguma consideração a fazer, alguma colocação, fique à vontade, senão a gente encerra em seguida. E aí voltamos na próxima quinta. Eu não vou falar ainda exatamente qual é o tema do próximo encontro, eu divulgo no grupo depois, tá bom? Já de antemão, eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Fico muito feliz de reencontrar todos vocês aqui a cada quinta-feira, de ver novas pessoas também participando com a gente. Algumas pessoas entraram, já saíram, outras ficaram com a gente aqui até o final. Fico muito feliz de ver mais pessoas vindo para os encontros. Eu sei que muitos colegas, muitas pessoas assistem depois, porque não podem estar aqui com a gente ao vivo, apesar de que eu achar que faz toda a diferença assim o contato ao vivo, né? Faz toda a diferença para mim, eu acho muito mais bacana do que depois assistir a gravação. Mas a gravação também é uma opção e para muitas pessoas que não podem estar aqui por conta de estudos, de trabalho, tem essa opção, tá? Mas eu fico muito feliz de ver vocês aqui e ver essas pessoas que continuam com a gente sempre aqui. O Giovanni, por exemplo, que está aqui praticamente todas as quintas-feiras já, desde que ele veio para a primeira formação aqui lá em 2020, acho que foi, né, Giovanni? E está participando com a gente aqui. 2019 foi. 2019, né? Olha aí, o Giovanni está desde 2019 e está participando com a gente sempre aqui. O Emerson também, que desde o ano passado que está vindo, que fez a formação practitioner no PNL, depois veio para várias outras formações presenciais, mas está aqui com a gente sempre nos encontros do grupo de estudos. Então, fico muito feliz também, beleza? Pessoas, vamos lá, vamos encerrar então. Uma excelente noite a todos. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Trazendo um pouquinho da minha visão, dos meus conhecimentos, de tudo aquilo que eu vivencio no dia a dia aqui ao longo dos anos. Fico muito, muito, muito feliz de poder estar aqui com vocês. A gente pretende fazer alguns encontros presenciais também, tanto aqui em Porto Alegre quanto em São Paulo, muito em breve. Afinal de contas, a gente começou o grupo de estudos com os encontros presenciais, mas há muito tempo a gente não faz. Então, a gente quer fazer alguns encontros para fazer práticas, para fazer algumas experiências, para trazer mais conteúdo, né, diferente daquilo que a gente já entrega nas formações. E esses encontros, obviamente, claro, vão ser gratuitos também, tá? A gente ainda não tem datas para isso, mas a gente tem muita vontade de fazer. O Marcos disse que desde 2020 ele está com a gente. Eu sabia que fazia bastante tempo que ele estava aí com a gente e vem com bastante frequência, quase sempre está aí com a gente. Isso é muito legal, fico muito feliz com isso. É um bom sinal, é um bom sinal essas pessoas que continuam com a gente aqui ao longo do tempo. Beleza, pessoas, uma excelente noite a todos, um excelente resto de quinta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Espero poder reencontrar vocês aqui na próxima quinta-feira, no online aqui no Zoom, e nas nossas próximas formações presenciais aí pelo Brasil. Espero reencontrar todos vocês muito em breve, tá bom? Um grande abraço a Obrigada, todos Vitor. Boa e Valeu, até noite. boa mais. noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite a todos.